Fala galera! Começando aqui o Escolhido Cast, o primeiro episódio, bate aí. Na raça e na coragem vai sair, com estrutura ou sem estrutura, nós vamos gravar. É isso aí, não é, Luiz? Com certeza. Chega de procrastinar. Já era pra gente estar rodando, convidando pessoas e a gente fica só esperando o melhor momento, esperando um monte de coisa e nunca sai. E agora vai sair nosso podcast. Já quero agradecer nossos parceiros, o Marcenaria Diferente, Presite, o nosso projeto Seja Crível, a Minelli, que acreditou nesse projeto, acreditou nesse podcast. E o intuito do nosso podcast são os vários, né, Luiz? A gente vai abrir a caixa preta da marcenaria aqui. Exatamente. A gente Todos quer os compartilhar. bastidores. Além de compartilhar, a gente quer trazer histórias de sucesso, histórias de superação, o que deu certo, o que deu errado. Para você que vive da marcenaria, para você que sonha em ter sua marcenaria, ou já tem, ou você que é hobbyista, todo mundo que curte marcenaria, esse podcast vai ser exclusivo para isso. Fala aí, Luiz. Tenho que confessar que eu tenho um caderno, um bloquinho de anotação com vários temas aqui para esse podcast, vários assuntos bem interessantes para a gente tratar aqui, que são assim, insights de uma leitura de um livro, da leitura da Bíblia às vezes, de acontecimentos mesmo que a gente vive no dia a dia. E aí vem aquele desejo de poder estar aqui e compartilhar para poder ajudar, para poder inspirar, para poder, às vezes, também prevenir, né, que alguns erros que a gente cometeu, que a gente comete ainda, alguns erros, possa ser evitado na vida de outras pessoas, de outras empresas. Então, é um rio que flui, né? A gente não pode estancar esse rio, a gente tem que deixar ele fluir. E a internet, os canais hoje proporcionam isso para a gente. Só precisamos realmente nos posicionar, separar aí uma hora na agenda na semana. Se tivéssemos feito isso há algum tempo atrás, desde que Já tinha um monte de surgiu o episódio. desejo, já tínhamos aí uns 300 episódios. Mas nunca é tarde. Vamos começar. Vamos começar a contar um pouco da nossa história, como a gente entrou na marcenaria, há quanto Vamos tempo. começar nos apresentando para quem não nos conhece? Exatamente. Pode começar. Bom, pessoal, vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Heloísa Ramos Novelli. Sou esposa do Leandro. Nós somos casados há 20, Ela é ruim de data. 20 e alguns anos aí, Não, 20, nós somos casados há 17 anos, estamos juntos há 25. é? Não, eu sou péssima para datas mesmo, mas assim, nós somos casados desde 2007, né, amor? Estamos em 2025. Façam as contas aí, Vamos tá? fazer 18 anos. E tenho formação profissional, sou formada em publicidade e propaganda. Já comecei uma faculdade de administração, de design de interiores, já fiz alguns cursos aí. Sou mãe da Helene e do Pedro e atualmente cuido aqui da parte de vendas da nossa marcenaria, da Novelli, mas dou muitos pitacos na produção também. O administrativo eu empurro com a barriga, confesso, não é a minha praia, não gosto dessa parte de gestão, mas sei que é necessário. E é isso. E vou estar aqui com vocês sempre que o Leandro me convidar. Em todos os episódios. Bom, galera, eu sou o Leandro Novelli, sou esposo da Heloísa, nós temos dois filhos, a Helene e o Pedro. Nós estamos na marcenaria há alguns anos, mas eu já tive outros ofícios, muitos outros. Já trabalhei como fotógrafo, já trabalhei na roça, que é o que eu mais gosto.
Já trabalhei de tratorista, já fiz agronomia, já fiz, que mais? Já foi retireiro que Já fala? trabalhei Que com tira eventos, leite? já fui retireiro, tirei leite, já plantei roça, eu gosto da roça. Que mais? Já trabalhei com eventos, fotógrafos, já tivemos negócios em shopping e hoje estamos com marcenaria há 10 anos. É Passou isso. rápido, hein? 10 anos de marcenaria. Se for ver, a marcenaria entrou na minha vida antes, né? Um ano antes. Que é o que eu vou contar para vocês aqui um pouco de como a marcenaria entrou na minha vida, e talvez inspire você. Eu já contei isso em outras redes sociais e as pessoas também começaram assim, de alguma forma, da forma que eu comecei. Bom, em 2014 foi quando eu comecei na marcenaria, hobbyista, como hobby. A gente comprou um apartamento na planta e a gente recebeu esse apartamento. A gente tinha um negócio no shopping. A gente trabalhava com um quiosque de guloseimas em shopping e eu já estava assim meio cansado de shopping e pesquisando. Outra coisa, como eu ficava o dia todo no shopping, eu ficava ali pesquisando. E eu sempre olhava marcenaria. Eu sempre gostei de ferramentas, de mexer com madeira. E quando a gente recebeu esse apartamento em 2014, né? Sim. Eu e a Heloísa morava em um apartamento de aluguel que ele era todo mobiliado, 100% mobiliado. E quando a gente mudou para o nosso apartamento, a gente teve uma alegria e uma tristeza, né? A alegria de estar mudando para o nosso apartamento e a tristeza de não ter móveis, não tinha móveis. Quando quando nós nos casamos, nós compramos móveis para o primeiro apartamento que nós moramos. Então a gente tinha uma cozinha, que era um balcãozinho, um armário superior ali. Nós tínhamos painel de TV, rack, nós tínhamos um guarda-roupa e, E a cama. e a mesa. E um rack. Aí depois nós nos mudamos para esse outro Ah, eu apartamento que lembrei de um era negócio. mobiliado, a gente Inclusive, vendeu eu as vendi coisas. o guarda-roupa e eu não recebi. Eu lembrei agora. Exatamente. Eu vendi para um amigo meu e ele não me pagou. E foi embora, né, de Palmas. Bom, galera, para quem não sabe, a gente é de Palmas, Tocantins. A gente está morando aqui. Eu moro aqui há 20 anos. Mas nós somos nascidos e criados no interior de São Paulo, cidade de Borborema. Muitos devem conhecer, mas nós estamos aqui há 20 anos em Palmas. Então, como eu falava da marcenaria, a gente recebeu o apartamento, foi aquela alegria e depois a gente viu que não tinha móveis, porque realmente era todo do outro apartamento, era mobiliado. E a gente ficou lá por um tempo. A gente chegou a fazer orçamento, né, de móveis. Sim, fizemos orçamento. Não, não chegamos Da a cozinha, fazer. lembra que a gente entrou? Ah, a moça atendeu nós, mal. Falou, acho que é uns 50 mil para fazer uma É, cozinha. Falei, vixe, não, e ainda com duas crianças pequenas, né? Então, assim, era aquela mistura de caixa, brinquedo, roupa. As roupas mesmo nossas era pendurada em cabides e uma arara. meu Deus. No nosso banheiro, né? No nosso quarto tem uma suíte, né? Que é uma suíte. E o nosso banheiro virou um closet. Eu estiquei um varão e pendurando. E vira e mexe caía esse varão de madrugada. Então, galera, eu vendo toda essa cena e vendo que eu não ia conseguir fazer os móveis planejados, que na minha mente era muito caro, e de fato a gente tinha gastado com documentação, com outras coisas, e a gente partiu para um segundo plano. E eu comecei a querer fazer esses móveis. Eu falei, cara, eu acho que eu dou conta. E comecei a pesquisar. Não tinha tanta informação como tem hoje, né? Hoje tem vários vídeos ensinando. Na época não tinha isso há 12, 11 anos atrás. E mas aí eu comecei a pesquisar e aquilo lá começou a queimar meu coração. Falei, eu vou conseguir fazer esses móveis. E a Heloísa, será que vai? Não vai? E ficava naquela dúvida. Eu sempre gostei dessa coisa de faça você mesmo também, né? Então, também, de certa forma, eu fiquei entusiasmada ali em poder viver o processo. Eu lembro que a gente foi na revenda,
Ao invés do vendedor mostrar MDF, eu lembro que eu voltei com um catálogozinho de fórmica. Aí, aquela dúvida entre o madeirado, o liso, não tinha referência nenhuma, né? Aí fomos começar a buscar referências, pesquisamos em outras lojas também. A gente foi ver qual aquela que vendia sem precisar ter o CNPJ de marcenaria, né? É verdade. E aí fomos idealizando ali cada detalhe daquele apartamento, de forma bem simples assim. A questão era ter um armário para poder organizar os objetos do dia a dia, né? Porque é muito difícil você não ter um móvel para organizar suas coisas, ter caixas, né, esparramadas. Então, ter vivido isso na pele foi assim também, eu vejo hoje como um diferencial. Quando eu vou atender um cliente, eu olho para ele com muito mais empatia daquela situação que ele está vivendo. Eu tenho que me segurar assim para não, né, não deixar o emocional falar mais alto. Mas eu sei o quanto é difícil você não ter um armário para organizar suas coisas. Eu sei o quanto é essencial para ajudar na rotina, na produtividade da rotina. Eu sei o quanto é constrangedor você receber alguma pessoa na sua casa, não precisa, nem é uma visita, né? Porque a gente nem convida as pessoas quando está numa situação dessa, mas o quanto é constrangedor você receber alguém e, né, e suas coisas estarem ali debaixo da pia em caixas, de forma improvisada. Então, nós sabemos assim que o móvel planejado vai além de peças ali fixadas, né, parafusadas. Ele realmente é algo assim que traz um bem-estar para a nossa vida em todos os sentidos, né, de satisfação, de organização, de pertencimento em relação àquele espaço, e nós vivemos isso na pele. Por isso, né, a gente foi tendo esse envolvimento muito forte com a marcenaria desde o início. E desde o início a gente viu que era possível aprender marcenaria por conta de eu ter já habilidades com ferramentas, como eu vim da roça, sempre trabalhei com isso. E aí, galera, um certo dia a gente tomou a decisão, realmente, tudo parte de uma decisão. E a gente comprou esse material. Minha mãe morava numa casa que tinha uma varanda grande. A maquinário que eu tinha era uma serra circular e uma parafusadeira de bateria, daquelas grandonas, aquelas laranjadonas que vendia no macro. E eu tinha uma furadeira de fio. E aí eu fui para cima, né? Pesquisei, falei, acho que eu dou conta. E aí eu comecei pela cozinha, né? Aí eu medi a cozinha e comecei a cortar esses MDF lá, e fazendo aquele pó e aquela bagunça. Cortava a chapa na serra, fiz um guia para sair retinho. E deu certo, conseguimos cortar. Não tinha experiência na hora das gavetas, não tinha experiência na hora das portas, mas o que que eu fiz? Eu fui dividindo por etapas. Então, eu fiz toda a estrutura, depois eu fiz as gavetas, depois as portas, e ainda na hora que eu fui instalar, eu percebi que eu errei, que eu não recuei a porta. Então, ele ficou bem faceado a porta com a pedra. Então, não ficou um pouco recuado. Hoje a gente faz recuado, o móvel fica por baixo da pedra, né? Na época eu não tinha essa experiência e também não tinha essa informação. Acabou ficando reto. Mesmo assim eu montei e ele ficou lá por 8 anos, 9. Tiramos recentemente. Tiramos esse ano, né? Que a gente mudou a pedra, aumentou a pedra e nós Ainda tiramos. assim, olha, tinha gavetão, tinha gaveta de porta-temperos, Basculante. todo tamponado de 30, era MDF laca branco, Treta. Para começar, exigente. deu certo, né? Ficou lá quase 9 anos. 9 anos. A gente tem o superior ainda, eu gosto E tem o muito dele. superior, que é dessa época. Depois eu fiz o superior. Fizemos um na lavanderia. Lembra que tinha um na lavanderia? Sim, Um armarinho. fizemos a torre quente. Fizemos uma torre quente. Depois a gente fez o meu guarda-roupa,
que foi um guarda-roupa top em L, tá lá até hoje. Depois nós Tá lá fizemos. até hoje, sem terminar. Não precisa contar isso, né? Só o roda-teto, não tá. Só e não vou pôr também, porque tem que descer de escada, porque ele é quase 2,70 e pouco, não cabe no elevador. Por isso que eu nunca arrumei. Ou vou cortar ele, né? Pra caber no elevador e mesmo. Então, galera, a gente acabou fazendo tudo. Fiz os banheiros, fiz o painel de TV. O apartamento ficou mobiliado, né? Praticamente todo mobiliado. E nessa época, como eu estava querendo montar um outro negócio, e tinha muito contato, tinha muitos amigos no shopping, e aí começou, os amigos viram os móveis, começou a ficar sabendo que eu estava fabricando lá de casa, e aí surgiu a oportunidade de um amigo no shopping querer fabricar, eram os quiosques, né? Uns quiosques, renovar os quiosques, as lojas, e ele me ofereceu, você não quer fazer não? Aí eu falei, cara, eu até quero, mas aí eu precisava comprar um maquinário, eu precisava comprar, alugar um ponto, né? Eu não tenho. Não, eu te ajudo. Na época a gente vendeu um outro imóvel que a gente tinha na planta, ele comprou esse imóvel, a gente comprou as máquinas, fechou o projeto e fabricou. Acho que a gente era mais corajoso, hein? A gente era corajoso. Eu comprei de cara assim 50 mil, eu lembro até hoje. Foi 50 mil reais de máquina, esquadrejadeira, uma coladeira, coletor de pó, máquinas pequenas. E a gente montou e fechou esse contrato, fechei com ele. Não tinha experiência, não sabia calcular o orçamento, mas eu sabia mais ou menos quanto ia usar de material, então eu me baseei no material. E deu certo, a gente atendeu esse cliente, depois a gente começou a atender outros, tudo por indicação de amigos. Em seguida foi uma casa toda que nós fizemos. Pouco tempo depois a gente já fez uma casa, fechamos uma casa inteirinha. Um closet que era todinho madeirado. Verdade, hein? Começamos bem. A casa inteira, a cozinha. É uma cozinha com rodapé de 20 centímetros. Meu Deus. Eu sei, Alguns galera, que erros, saiu. sim. A gente conseguiu montar. Graças a Deus, esse ano completa 10 anos de marcenaria, então a gente tem um pouquinho de história para contar e compartilhar. E esse podcast vai ser para isso, compartilhar, trazer pessoas também que têm essa experiência na marcenaria para ajudar você. E qual que é o nome do podcast? Já falou? Escolhido Cast, já falando aqui, ó, Escolhido Cast é o nome do podcast e a gente quer realmente trazer aqui para você, incentivar, dar aquele gás para você também ter sucesso aí. A gente vai trazer também muito do nosso dia a dia, né? O casal trabalhando juntos, dividindo aí tarefas, responsabilidades, erros e acertos, como que a gente lida com tudo isso sem interferir ou interferindo de forma rasa no nosso relacionamento. É tudo junto e misturado, gente. É filho, é marcenaria, é rotinas domésticas, é cliente no meio do assunto, Tem muita coisa. mas por fim dá tudo certo. Vamos aproveitar e falar um pouco desse lance da gente trabalhar junto, como que a gente faz. No início, galera, a gente montou a marcenaria. Vamos falar, mas assim, eu acho que esse é o assunto para um podcast Sim, exclusivamente, né? Hoje é o primeiro podcast, a gente está dando assim uma retrospectiva, né? Nesses 10 anos de marcenaria. Então vamos falar de forma superficial, como que é esse relacionamento aqui nosso com o casal e a marcenaria, mas vamos dedicar um especial para isso. show. É porque, assim, na marcenaria, maioria, né? 80% das marcenarias são familiares, tem o envolvimento da esposa, trabalhando ali com o marido, e muitos que não têm, eles sonham em trazer a esposa. Eu recebo É, muito depoimento. 80% ou até mais é familiar, mas vinha muito da sucessão de pais para filhos, né? E hoje, nos últimos anos, com a marcenaria 4.0,
o mercado expandiu muito, né? Então, assim como o Leandro, não tem ninguém na família que, que trabalhou com marcenaria, né? Não teve esse processo de sucessão. A gente vê que tem muita gente nova no mercado também, que não é de família, né? De marceneiros, que também não teve nenhum contato com a área. E por meio da tecnologia, né, dos meios de comunicação e tudo mais, foi aprendendo, foi se aprofundando, hoje tem a sua marcenaria e muitos aí trouxeram a esposa para trabalhar junto, como é o nosso caso também. É. Quando a gente montou a marcenaria, a gente ainda ficou um tempo, né? Acho que um ano ou mais, uns 2 anos, talvez acho que até mais, uns 3 anos em paralelo com outro negócio nosso. Acho que uns 3 anos. Tendo a marcenaria e o negócio no shopping, até que chegou um momento, não foi mais, 2015, 16, 17, 18, 19, a pandemia foi em 20. 2020, né? Então a gente ficou ainda 5 anos tendo a marcenaria e o quiosque no shopping, mas a Heloísa que assumia o quiosque e eu realmente fiquei 100% na marcenaria, mas ela já começou a me ajudar na marcenaria. Então, durante o dia ela me ajudava, à noite ia para o shopping e ficava lá. Ainda tinha o Pedro, que era pequenininho, né? O Pedro estava ali com uns, Uns 2 anos. nasceu nessa fase aí do começo da marcenaria, né, em 2014. A Helena também era pequena, então assim, foram muitos desafios mesmo de lidar com tudo isso, né? E com as pressões, porque meio a tudo isso foi tudo na raça, assim, a gente não começou com um capital, não começamos com uma estrutura, né? As coisas foram acontecendo, a gente foi aceitando os desafios, fomos reinvestindo dinheiro e aprendendo, e as coisas foram crescendo, né? Nós fomos progredindo aí. Foi acontecendo. Foi muito Mas, importante. mas assim, desde quando o Leandro levantou a possibilidade de trabalhar com marcenaria, eu perguntei para ele se era aquilo mesmo que ele queria. Não sei se você lembra dessa conversa. Rapaz, eu não lembro, senão. Eu falei, você tem certeza? É isso mesmo que você quer? Aí você falou, é. Aí eu fui assim de primeira pesquisar sobre, né? Porque eu não sabia nada também sobre marcenaria. Fui pesquisar qual que era a diferença entre móveis planejados, móveis modulados, móveis Sob lineares. medida. Tinha negócio de móveis lineares, qual que era a diferença de um MDF para um MDP. Então, essas coisas básicas ali, eu, de iniciativa própria, fui estudar, fui ensinar o Leandro também, porque assim, eu sempre gostei de pesquisar, ler, né? Então, eu também tive o interesse de primeira, assim, em saber mais sobre o assunto, em poder agregar no trabalho dele. Bom, e quando a gente começou, lógico que eu não tinha experiência, eu nunca trabalhei numa marcenaria. O correto seria eu ter trabalhado um tempo, 1 ano, 2 anos, aprender, mas eu já fui direto. E eu aprendi na prática, realmente foi na prática. Esse início, eu lembro, a Heloísa participou comigo, eu trabalhei sozinho por muitos anos, só eu e ela. Então ela aprendeu ali o dia a dia, desde eu cortar a chapa, montar, dar o acabamento, e eu acho que isso foi muito bom, porque hoje ela sabe como que eu faço o processo construtivo do módulo, e isso ajuda na hora de fazer o orçamento, né? De fazer o orçamento, de atender o cliente, porque muitas vezes, na hora de atender o cliente, ele tem dúvidas, né, quanto a coisas que hoje são básicas, né, mas na época eram desafios. Saber qual que era a profundidade de um móvel, saber qual era a altura que ele seria instalado, como seria a abertura, como funcionaria um canto. Então, assim, coisas que às vezes o cliente perguntava e eu não tinha a resposta, porque eu não sabia, estava aprendendo na prática, né? E para me ajudar, eu, além de pesquisar, estudar e observar, todo local que eu ia, eu já
colocava a mão embaixo da mesa para ver se tinha sido engrosso ou se era uma base maciça. Eu ficava olhando em todos os locais para ver como que construíram aquele móvel, que princípio que utilizaram, né, o processo construtivo daquele móvel, e isso foi me trazendo aí mais conhecimento para ter respostas, né, mais assertivas ali na hora de atender o cliente. Foi muito bom aprender, viver esse momento, para ter mais bagagem, né? E uma coisa que eu adoro falar, eu acho que é muito positivo quando eu estou atendendo o cliente, é trazer a experiência prática. Então, eu sempre falo, olha, eu como dona de casa, o armário da minha casa, a gente fez assim, isso funciona, isso não funciona. Isso é bom para limpar, isso daqui é só para dar dor de cabeça. Então, quando você traz uma experiência prática de vivência, né, na hora de atender um cliente, que é para um ambiente de convívio, que também, né, vai ser ali, tem que ter essa funcionalidade, eu acho que isso agrega muito na hora de fechar um projeto. Ah, agrega muito. Bom demais. Então, galera, a gente foi evoluindo, foi aprendendo, foi crescendo, erramos. Eu errei muito, errei corte, errei várias coisas, mas tudo aprendendo. E evitar, né? Errar. Esse é um código poderoso, você já pode anotar aí. Evitar errar sempre as mesmas coisas. Então, tudo que eu errava, eu ia aprendendo. E depois eu ficava esperto, falando, cara, já fiz assim, pode ser que dá errado. E fui aprendendo, fui desenvolvendo. Uma coisa que eu não estudei muito foi sobre projetos, eu não me desenvolvi nessa área. A Heloísa já foi para essa área de aprender a projetar. Então, tudo que eu fazia era na mão, plano de corte, ficava naquela doideira, né? Hoje a gente tem a marcenaria diferente, que tem dado esse suporte, a gente tem projetado ali e já tem dado esse recurso, né? Sabe, plano de corte, etiqueta, lista de material, o tanto que agiliza na hora da produção, na hora do orçamento. Então foi muito bom. E uma coisa assim também que é um ponto que é importante, desde o início eu quis trabalhar sozinho, eu queria ter esse momento ali, mas como eu sabia que é demorado a produção de um móvel, não é tão rápido, que a gente optou por investir em máquinas. Então a coladeira foi essencial na nossa vida. Desde o primeiro dia eu já quis a coladeira porque eu tive a experiência quando eu fiz o apartamento de fitar tudo manual. E dá muito trabalho. Meu Deus, imagina. Só o meu apartamento, tanto que eu fitei peça lá manual, no local, e coisas que com a coladeira hoje a gente facilita a vida e a gente tem até o nosso processo construtivo voltado para isso, para máquinas, e usar quase 100% máquinas para tudo, para cortar, para refilar, para fitar. Então a Minelli nos ajudou muito nisso. Depois a gente conheceu a refiladora, né? Um dia a Heloísa pesquisando na internet, me mandou uma máquina. Olha essa máquina, ela tira a fita, refila, pule, não precisa limar. Rapaz, eu fiquei doido. Falei, precisa comprar uma dessa. Porque se tinha uma coisa que eu sofria muito era ver que às vezes na hora de fazer o acabamento da fita estragava a peça, né? E aí eu queria sumir do mundo quando eu via uma peça estragada ali na hora de entregar para o cliente, né? Como que eu faço? Se é uma peça grande, como que faz para trocar isso? Se é uma peça pequena, ainda dá para trocar, né? Mas a gente viu como realmente uma mudança total ali no na qualidade do nosso trabalho, de evitar esses erros, né, de estragar a peça com estilete, com espátula na hora de Com refilar, lima, né? com lima. Então a máquina ajuda muito e outra coisa, ela padroniza o trabalho. Então a gente já fez algumas coisas desde o início, que foi investir em máquina para padronizar, ter o nosso processo construtivo de uma forma que eu pudesse usar todas essas máquinas e também na hora da Heloísa orçar, ela já sabia como que ia ser. Então isso facilitou muito a nossa vida. Para você que vai iniciar uma marcenaria, no início, quer trabalhar sozinho,
é muito importante ter uma coladeira de borda e uma refiladora. Essas duas máquinas vai fazer trabalho para uma pessoa ou mais, vai render muito mais. Para ter noção, hoje a gente cortou um closet e fitou e refilou, tá pronto para montar em um dia. Então, e um closet grande, né? Um closet em U. São muitas peças, foram 9, 10, 11, 13 chapas cortadas. Então, todas cortadas, fitadas e refiladas, é só montar. Então, tanto que a máquina agiliza. Às vezes, você tem uma equipe grande, mas não quer dizer que você vai ter uma produtividade grande. Então, assim, tem que ter uma equipe produtiva, não grande, tem que ser produtiva, né? Exato. Você vê quanto tema tem, né, pra gente fazer nesse podcast? Tem muito tema, galera. Então, a gente vai ter que fazer, às vezes, até mais de um episódio por semana. Vamos começar com um episódio por semana? Bora. Uma das coisas que eu aprendi muito nos últimos anos é a importância da constância. E normalmente quando a gente começa um novo projeto, começa com um nível de ansiedade, de expectativa lá em cima. E aí você quer ver o resultado rápido, mas não é por esse caminho, é fazer um pouquinho por vez. Então vamos fazer um episódio por semana, mas manter aí essa constância para a gente avançar. Bora. Então, fechou. Vamos só para fechar aqui, vamos falar por que do nome escolhido. Escolhido Cash. Escolhido Cash, para começar, o nome escolhido, ele surgiu quando eu pedi para Deus. Eu via todos os players na internet com um nome, como chama? Jargão? É, um jargão. Um jargão, algo assim que marca a pessoa. E eu falei, meu Deus, eu não tenho ninguém, não tenho nenhum nome para falar. Eu queria um nome, Deus. Eu pedi para Deus mesmo. Me dá um nome assim, um jargão que as pessoas me conhecessem por esse jargão. E um dia, acho que foi numa live que surgiu a palavra lá escolhido e eu, pau, me acendeu uma luz. Eu falei, cara, é para mim esse escolhido. Eu sou escolhido porque eu sou realmente um escolhido, escolhido por Deus. Tudo que Deus fez na minha vida, de transformação, de evolução. Então, eu realmente sou um escolhido. Mas tem várias explicações para esse nome. Eu sei que a gente pegou esse nome, adotou e hoje é escolhido. As pessoas me chamam de escolhido e tudo nosso vai ser escolhido. Então, o podcast tinha que ser escolhido cast. É isso aí. Eu, para ser sincera, demorou pra eu ligar ali. O Leandro já estava nesse movimento, mas foi tão espontâneo que não foi assim, olha, vai ser isso, vai falar isso, porque tem que falar, porque tem que acontecer. Não, foi espontâneo mesmo. Acho que minha ficha caiu depois do que depois dos seguidores já estarem ali no movimento, falando escolhido, é que eu fui me tocar. Me pegou, galera. Mas a gente já, assim, ouviu muitas pessoas falando, escolhido, parece que é algo meio arrogante, meio prepotente, né? De querer se sentir acima de outras pessoas, e na verdade não é nada disso. Hoje nós sabemos, né, temos o entendimento que o escolhido dentro da palavra de Deus, né, tem várias passagens que se referem a escolhidos e, e na verdade, somos todos escolhidos, mas para servir outras pessoas. Então, maior é o que serve, né? E é sobre isso, é sobre ser alguém que motiva, que ativa outras pessoas, que inspira outras pessoas, que ajuda, né, que transborda aí conhecimento, experiências, coisas, né, do dia a dia. Então, não é sobre ser acima, mas é sobre estar disposto, né? Tem uma passagem que fala: muitos são chamados, poucos escolhidos.
E esse poucos escolhidos não é sobre é sobre se dispor, né? Muitos são chamados poucos escolhidos porque poucos se dispõem, poucos se posicionam, poucos se reconhecem, né, como filhos amados de Deus, como pessoas que podem sim fazer a diferença. Então é sobre isso. Muito bom. Então somos escolhidos. Se você ainda não é escolhido, vem por cá ser Aceite o escolhido. chamado e se posicione como escolhido. E como, né, tem sido bom, assim, a gente vê na marcenaria aí nos últimos anos o tanto de pessoas posicionadas, né, o tanto de influenciadores, pessoas que inspiram aí com a sua história de vida, com o seu negócio, que por mais que às vezes e muitos a gente acompanhou que começou pequenininho, começou na garagem também, começou de forma improvisada ali a criar conteúdo e hoje estão aí, né, com seus galpões, estão progredindo, prosperando. Isso eu acho que é um ganho para todo mundo. Porque se antes existia assim barreiras, né, dentro da profissão, dentro do mercado da marcenaria, tinha os grandes, né, os mega e os pequenininhos ali que às vezes se sentiam tão distantes daquela realidade, né? E hoje não, hoje a gente vê o amigo prosperando, a gente quer prosperar também. Se ele pode, eu também posso, por que não? Como que ele fez? Quero investir no meu negócio, quero ver meu negócio organizado, quero ver meu espaço organizado, crescendo, prosperando. Então, um inspira o outro, né? E é isso. E com isso todo mundo ganha. O marceneiro ganha, ele gera mais emprego, ele entrega um serviço hoje de mais qualidade, porque ele, né, consegue investir ou busca investir mais dentro da sua marcenaria, já se preocupa com uma embalagem, já se preocupa em organizar o ambiente na casa do cliente também, em ter um meio de transporte para carregar essas peças, né, esses módulos. Todo mundo ganhou com isso. Top, top demais. Bom, galera, hoje esse primeiro episódio foi para vocês conhecerem um pouquinho da gente, nossa história, nossa trajetória na marcenaria. Hoje a gente vive 100% da marcenaria e a gente compartilha quase tudo ali no Instagram. Quem não segue ainda, segue a Heloísa, fala seu arroba, Heloísa. @Heloísa_escolhida. Se eu não me engano, é esse. E eu, Leandro Novelli, escolhido. Você pode seguir lá no Instagram. A gente está em todas as plataformas, mas no Instagram é o dia a dia ali nos stories do que a gente está fazendo, trabalhando, montando, cortando, fitando, no dia a dia da marcenaria. E a Heloísa, o dia a dia dela como vendedora, como atendente, como atleta. Você não Corredora. falou que você é um atleta? Pois é, na verdade, meu Instagram, gente, tá assim, é um socorro nele, só a corrida. Mas é porque é aquele momento que alguém tira foto. Porque eu sou sempre meio, assim, concentrada no que eu tô fazendo e eu acabo me distraindo muito com o celular quando eu tô com ele na mão. Então eu deixo ele na bolsa, foco no que eu tô fazendo e acabo deixando a desejar em relação às redes sociais. Show. Bom, vamos encerrar aqui com duas mensagens. Vamos combinar assim? Todo episódio a gente encerra com uma mensagem, algo para deixar no final, cada um que tiver aqui, se tiver convidados. Quer falar primeiro? Bom, acho que a minha mensagem é sobre constância mesmo, os frutos que a gente tem colhido com isso, né? O Leandro é um exemplo de constância para mim aí, de todo dia postar algo nas redes sociais, todo dia focado aqui no trabalho da marcenaria, comprometido em fazer, em entregar sempre o melhor. E é um pouquinho a cada dia que a gente vai melhorando, vai prosperando, progredindo. Então,
buscar, né, essa constância na nossa vida. E a vida não é uma, não eu não sei como chama, mas assim, não é uma crescente. É representado muito pelos nossos batimentos cardíacos mesmo, né? Que ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E assim é o nosso dia a dia. Então, assim, a gente não consegue manter um ritmo lá em cima toda hora. Mas o importante é não parar, manter sempre a constância em tudo que a gente fizer. Bom demais. Constância é tudo, galera. Eu posso provar para vocês várias coisas que eu peguei e não desisti e ela vai acontecendo. E a minha mensagem é para você que está aí desse lado assistindo e às vezes tem um sonho de ter o seu negócio na marcenaria ou não, para você ir para cima, realizar. Não espera ninguém, não espera o momento certo, não espera a situação econômica. Nós começamos sem dinheiro mesmo, galera. A única coisa que a gente conseguiu comprar foi as máquinas e Deus vai. Tem aquele ditado que você dá o passo, Deus coloca o chão. E a gente acredita muito nisso, porque quase tudo que a gente construiu foi dessa forma. Foi com muito trabalho, foi com muita fé e foi com muita vontade e determinação. Eu acredito que Deus, ele não vai fazer o que é a sua parte, mas o que é o impossível ele vai fazer. E às vezes o impossível é trazer o cliente, é trazer uma pessoa para te ajudar, é para trazer uma, uma, Uma provisão, uma né? provisão. Então, não desista. Se você tem um sonho, vai e realiza o sonho. Começa a dar os primeiros passos. E no meio do caminho vai surgindo, no caminho vem o recurso, né? Não fica esperando ter 100%, porque nunca vai ter 100%. E outra, quando você começa o negócio, você tem uma visão de dentro do negócio. E as coisas vão acontecendo e às vezes até o que você queria, você muda a rota, que você vê que não faz sentido. Então, começa. Só começa, vai para cima, estuda, aprende muito. Quando errar, aprenda com os erros para não errar novamente, mas não desista. Saiba que não é fácil, realmente marcenaria é um desafio. Qualquer negócio, qualquer empreendedor, empreender no Brasil é um desafio, é muito burocrático, mas é uma saída, né? É uma Sem dúvida. saída, é uma oportunidade que você tem de crescimento. Se você não tem habilidade com algumas áreas, como a Luísa falou, a financeira, administrativa, a profissional, você tem que ter pessoas te ajudando nessa área. Se você é casado, quer trazer sua esposa, uma dica que eu dou é vocês dividirem os papéis, cada um se aprofundar e aprender em uma área para somar. A gente pode fazer um episódio aqui sobre sociedade, porque a sociedade é para somar. Então, quando você se unir a uma pessoa, é para somar forças para você ir avante. Então é isso, galera. Hoje foi o nosso primeiro episódio, dia 17 de 4 de 2025, 9h04 da noite. Estamos encerrando aqui o nosso primeiro. Valeu, Heloísa. Tamo Valeu. junto, nós vamos ter constância e esse ano vai ter episódio toda semana. A gente vai marcar um dia, né, para soltar os episódios certinho, Eu acho que vamos gravar todas as quintas-feiras. quinta ou terça? Quinta. Quinta Grava na quinta e posta na e sexta. na sexta. Então fechou, galera. Muito obrigado você que assistiu, que compartilhou. Ó, já deixa um comentário aqui para saber o que você está achando. Deixa sugestões de temas que a gente pode estar falando aqui, que a gente vai estudar sobre esse tema, trazer pessoas especialistas também para compartilhar. E vamos junto, galera. Segue a gente aí no Instagram, nas outras plataformas e tamo junto. Valeu? Valeu. Boa noite, Fechou. pessoal. Boa noite, galera. Tchau.